Olá, estamos juntos novamente no programa Projeto Saúde, aqui na TV Com Santos, canal 11net, e no site www.tvcomsantos.com. Também no canal YouTube, Ser Integral Saúde, e no Facebook com o hashtag Programa Projeto Saúde. O Projeto Saúde tem o apoio da Clínica Ser Integral, Clínica de Medicina Integrativa, e da Farmácia Ativa, Farmácia Integrada. Hoje você irá saber por que os adolescentes se comportam muitas vezes de maneira irreflexiva, porque é tão difícil você educar e cuidar dos adolescentes, com a doutora Márcia Faria Rodrigues. Uma dica de saúde. O Dr. George Vaillant, da Universidade de Harvard, tem feito um estudo multicêntrico já há várias décadas e mostra para nós como é que nós podemos viver mais e melhor com mais saúde até a longevidade. Ele descobriu 7 comportamentos importantes que, se seguidos, farão com que a gente envelheça bem e com bastante saúde. Vamos lá. Primeiro, pare de fumar. O cigarro é ruim em qualquer circunstância. Segundo, beba bebidas alcoólicas moderadamente. Terceiro, faça atividade física regularmente. Sempre mantenha-se em movimento. O quarto, mantenha-se sempre estudando, estimulando sua mente, lendo e aprendendo. O quinto comportamento, tenha relacionamentos afetivos saudáveis, de cumplicidade, de troca. O sexto, mantenha-se sempre num peso ideal, evite a obesidade. E o último e o sétimo, gerencie o seu estresse. Se você mantiver esses 7 comportamentos, você envelhecerá bem e com mais saúde. Tá? Cuide disso. A entrevistada de hoje é a doutora Márcia Faria Rodrigues. Ela é médica formada pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é médica especialista em pediatria e adolescência pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Associação Médica Brasileira. E ela é autora do livro Adolescência, Manual para Pais, Professores e Alunos. Esse é um tema muito atual, né, Márcia? Muito obrigado por ter vindo, é um prazer contar com você aqui no Projeto Saúde e certamente você vai passar uma mensagem muito importante para todos os nossos telespectadores. Bem-vinda. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, né? É muito importante estar aqui dividindo com as pessoas um número grande, né? Diferente da gente no consultório ter abrangência apenas para um indivíduo, e aqui você está fazendo um trabalho maravilhoso, expandindo esse conhecimento para um grande número de pessoas. Essa é a nossa intenção, né? E trazer pessoas que possam agregar muito valor como você. Obrigada. Gostei muito do que você falou agora, né? Sobre esses caminhos para a saúde. E eu acho que a gente vai ter que começar por aí, porque nem era da nossa programação, mas eu achei muito interessante, porque eu começo geralmente as minhas consultas, primeira vez que eu vejo um adolescente, perguntando para a mãe, o que você quer para o seu filho? Qual é o maior sonho que você tem para o seu filho? Bacana. Então, há uma resposta, na grande maioria das vezes, é que ele seja feliz. Né? E é interessante isso, porque o Samitiba fala muito isso. Quando vai nascer um bebê, você teve um filho recentemente, né? A gente fica naquela ansiedade, o que eu quero para esse filho? Você não fica pedindo que ele seja inteligente, que ele seja um sucesso, que ele seja um vencedor. Você pede para que ele venha com saúde. Primeira coisa. Primeira coisa, que ele venha perfeito. E parece que conforme esse filho vai crescendo, as expectativas dos pais vão mudando. Eles perdem aquela primeira sentimento, aquele primeiro desejo de que esse filho seja feliz e começa a exigir um monte de coisas que muitas vezes está fora do alcance daquele indivíduo, né? Então, as mães querem que as filhas sejam perfeitamente bonitas, né? Estabeleçam um padrão de beleza, obedeçam um padrão de beleza. Os pais querem que os filhos sejam altos e fortes, ricos, bem-sucedidos e, de preferência, campeões. Então, você vê que uma coisa que no início era simplesmente querer que tenha saúde, se transforma numa série de exigências e esquecemos o principal. E quando a gente chega então na consulta, eu ponho os pais de volta no chão e falo o que você quer para o seu filho. Eu quero que ele seja feliz. E aí vem os estudos internacionais, um deles você citou, né? Que eu vou falar que não é só para ter um envelhecimento saudável, mas para que as pessoas sejam felizes hoje, também tem vários estudos internacionais. E eu volto a pergunta de novo para os pais. O que nós precisamos para ser feliz? E isso tem estudos internacionais. São 3 coisas, um tripé para a felicidade. E um quarto que a gente chama de muleta, né?
nós vamos conversar sobre isso. E as 3 coisas são muito simples, né? Primeiro é ter saúde. Ninguém é feliz se está doente. Com certeza. Então esse é o passo número 1. O passo número 2 é ter uma quantidade de dinheiro razoável que faça com que você possa sobreviver. E eu vou ter que abordar isso também na consulta do adolescente, na criação do adolescente. Mas não aquele exagero que as pessoas imaginam que seja o suficiente. Não, está até calculado já, né? Sim. O quanto que não é muito não. Dinheiro demais acaba atrapalhando a felicidade e a saúde. Então tem uma quantidade correta disso. E a terceira é estar cercado de bons relacionamentos, né? Que você também citou. Então a gente vê que, eu converso assim, que nem você, tua mãe é feliz? Ah, minha mãe não é feliz porque ela brigou com meu pai, ela é divorciada, né? Ou então ela briga muito comigo. Então você vê que os relacionamentos são importantes. Ou e você é feliz? Ah, não, porque eu não tenho amigos, minha mãe não deixa, os meus amigos são ruins, enfim. Como a felicidade está muito intricada nesses 3 pontos, né? E o 4º ponto da felicidade, em todos os estudos, é acreditar em algo acima de si mesmo. Então são as religiões. Isso ajuda muito, principalmente quando a gente perde uma das 3 coisas. Então, se eu perco a saúde, se eu perco alguém da família, se eu perco o emprego, ou seja, se eu perco um dos tripés, esse 4º pé vai ajudar a gente a se manter de pé e a gente se manter íntegro e manter feliz. Você ter fé sempre é um suporte, um apoio para a vida como um todo, né? Como um todo, né? Então, isso está bastante estudado. Agora, então nós vamos ter que trabalhar com o adolescente os 4 pés. Então, a gente que está trabalhando com o adolescente, se a gente quer que ele seja feliz, nós vamos ter que trabalhar os 4 pés. E, infelizmente, as famílias hoje se preocupam apenas com uma coisa, que é o financeiro. Só, absolutamente só isso. Então, a cobrança é na escola, é de boas notas, é colocar em escolas de período integral com uma carga horária excessiva, massacrante, excesso de trabalho. Então, a gente vê escolas geradores de estresse, como você falou, de doenças. Então eu vejo escolas que são geradoras de gastrite, enxaqueca. A gente sabe que tem escolas padrões, né, aqui na nossa região, inclusive, que eu estou com dor de estômago, onde você estuda tal escola, você já sabe, porque você já até tinha a resposta anterior, porque a gente já sabe que o padrão é aquele. Então os pais se preocupam demais nisso. Então você fala assim, teu filho faz esporte, não dá tempo. Por quê? Porque ele faz inglês, faz isso, faz aquilo. Eu falei, gente, você está trabalhando só em cima de um pé do tripé. Como se isso fosse garantia que depois a criança vai entrar na faculdade e vai ser feliz por causa disso. E por causa disso, né? E eu falo assim, gente, nós precisamos de mais médicos? Não. Toda essa polêmica que está tendo, né, a gente sabe que é a gente precisa de médicos melhores. Né? Bem distribuídos, com mais infraestrutura. Caráter, não é verdade? Sim, certamente. Com mais humanidade. Eu estava conversando com meu marido esses dias, falei assim, gente, como é que a gente podia fazer, né? Um amigo dele, ele é dentista, um amigo dele é dentista. Poxa, esses médicos não querem ir para o interior. Ele falou assim, tá bom, você quer que a minha esposa, então, largue a clínica dela aqui e vá trabalhar na Amazônia? A gente vai, a gente fica um mês lá. Se todo mundo for um mês, por exemplo, né? Não precisa ser, e não adiantava ver só ele que é dentista, minha nora que é enfermeira. Né? Vamos juntos, lá como é o Projeto Rondon, como o meu filho participa da bandeira científica, todos os anos indo para uma região. Mas se todo mundo participasse o ano inteiro desse tipo de ações, nós estaríamos melhor. Então, nós não precisamos de mais médicos, nós precisamos de melhores seres humanos em todas as profissões. Todas, né? Em todas, em melhores engenheiros. Se você for uma manicure boa de coração, primeiro que você vai se dar bem financeiramente. Tem vários exemplos aqui para dar. Segundo, que você vai estar influenciando positivamente a vida das pessoas, de uma por uma. Então, a gente precisa de melhores seres humanos. Aí, então, me falta chegar nos pais e falar assim, gente, vamos trabalhar os outros pés. E vamos trabalhar o pé da saúde, porque eu sou médica, então me sobra essa parte. Claro, né? E aí a gente entra na saúde e novamente é um tripé. Quer dizer, para ter saúde, tudo isso aí que você falou desse estudo se resume em 3 atitudes. Apenas 3 atitudes. Primeiro, não usar drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Segundo, atividade física. E terceiro, boa alimentação. Só isso. Só isso. Né? Então, aí continua a consulta. Então, vamos trabalhar nisso? Vamos trabalhar nisso. E aí a gente vai, então, para a consulta para tentar, no final, o quê? Que o seu filho seja feliz, apenas isso. E essa orientação, certamente você dá, como todos deveriam dar, mas o segmento dela pelas famílias nem sempre é algo tão fácil, né? Não, é muito difícil, né? Então, a primeira parte da nossa consulta é o convencimento. Isso você faz
brilhantemente nas suas palestras. Então, primeiro, o convencimento, estar preparado para isso, né? Então, às vezes eu estou um pouco acima do peso e falo assim, não, eu não estou preparada nesse momento para mudar isso. Então, eu vou esperar mais um pouquinho, né? Tem que estar preparada, porque são mudanças que a gente vai ter que fazer, você tem que estar preparado. Então, a primeira parte, o convencimento. E, então, toda essa conversa da felicidade, mostrando a importância, é isso. Estando isso pronto, nós temos, então, que dar poucas ordens. Então, não mais do que 3 ordens por consulta. Porque... Acho isso interessante que você falou. Você fala muita coisa junto, acaba não se fazendo nada. Né? Não se fazendo nada. Então, não adianta eu querer mudar a vida das pessoas, né? E eu tenho uma professora, a Marinei Saito, que era chefe do ambulatório de adolescentes do Hospital das Clínicas, onde eu estudei, está aposentada. Estivemos recentemente num congresso, aposentada, mas, claro, dá suas palestras, suas aulas. E eu estava falando do meu desespero no combate à obesidade. Eu falei assim, eu preciso voltar para a faculdade, professora. Por quê? Porque eu não consigo tratar a obesidade. O meu índice de sucesso é 20%, nas melhores condições, né? E ela falou, então você quer voltar para melhorar esses índices? É, eu quero voltar para melhorar esses índices. Então não volte, porque o nosso índice também está por aí e com equipes multidisciplinares. Então nós temos lá nutricionistas, psicólogos, médicos, psiquiatras, educadores físicos, e o nosso índice de sucesso é esse. Então, Márcia, diminua o seu estresse, porque o seu poder é menor do que o que você está pensando. Então, quer dizer, ela também continua sendo a minha professora e minha médica, né? Porque eu falo assim, escuta, desestressa, você está querendo mais do que você pode. E esse é um dos nossos fatores de estresse, né? Com certeza, a gente quer ajudar, a nossa profissão é essa, nós estamos aí para isso, a gente quer que a pessoa mude, né? Mas a gente tem que saber realmente que nem sempre isso cabe somente a nós, a gente orienta, a gente educa, enfim, mas o trabalho de parceria, né? Isso. E aí você vem assim, você tem o convencimento. E isso que eu estou fazendo com o paciente é o que os pais têm que fazer com o filho também. Né? Então, primeiro ele vai o quê? Convencer. Mostrar as atitudes, por que elas são corretas, por que aquilo tem que ser daquele jeito. Mas nem sempre isso é o suficiente. Então, aí é que entra a diferença do adolescente para o adulto. Exato. E aí eu falo assim, adulto, será que com adulto isso é o suficiente? Você sabe que não. Também não. Também não. E aí eu dou um exemplo muito simples, que é o uso do cinto de segurança. Né? Você usava cinto de segurança quando você tinha 19, 20 anos? Não me acho que não. Eu acho que não também, né? Apesar de todos os trabalhos de televisão, as propagandas, a gente trabalhando em pronto-socorro, vendo as pessoas estouradas e com a cara toda quebrada. Chegava no carro, não vou pagar esse mico de botar o cinto de segurança. É ou não é verdade? É, isso até que virou lei, né? Mas isso fica multa. E multa, né? Não adiantou só virar lei, só quando mexeu no bolso. E eram adultos, porque eu não conheço criança que dirige carro, nem adolescente. Não, com certeza. Então, nem para os adultos isso funciona. Então, essa questão que a doutora Márcia tocou é muito importante, né? Por que os adolescentes agem dessa maneira? E isso a gente vai ver agora no próximo bloco. Fique aí, a gente volta já já. Farmácia Ativa, a melhor e mais confiável farmácia integrada da região, localizada na Avenida Senador Pinheiro Machado, número 775. Aqui você encontra produtos naturais, cosméticos, drogaria, erva chinesa, florais, fitoterápicos, homeopatia, manipulação, suplementos e produtos para acupuntura. Entregamos em toda a Baixada Santista. Acesse o nosso site www.farmaciativa.com.br. Clínica Ser Integral. Há 20 anos desenvolvendo ações e tratamentos voltados para a promoção da saúde e da qualidade de vida, através de uma visão integral no cuidado ao ser humano. Acupuntura médica, homeopatia, ortomolecular, psicologia, nutrição e outros tratamentos à sua disposição, em um dos espaços mais privilegiados de Santos, com ótima localização e infraestrutura para atender seus clientes. Programas completos e acessíveis para várias necessidades, como coaching de emagrecimento, desenvolvido especialmente para quem busca uma melhor qualidade de vida, experiência e humanidade em todos os tratamentos, participações em livros, palestras, artigos, mídia e blog de saúde, com informação de qualidade à comunidade. Trabalha com ES Complex, tecnologia de ponta para prevenção e acompanhamento dos tratamentos médicos, cursos, palestras e programas especiais para empresas, com espaços adequados para reuniões de todos os portes. Quando for escolher um lugar para cuidar de sua saúde, pense em quem se preocupa com cada detalhe de forma integral. Clínica Ser Integral. Saúde e qualidade de vida.
Estamos de volta no segundo bloco do programa Projeto Saúde, com a doutora Márcia Faria Rodrigues, conversando sobre a adolescência. Adolescência saudável, os problemas da adolescência, né? E você estava tocando, Márcia, nesse assunto, né? Como é difícil se convencer os adolescentes, e os adolescentes têm essa sensação que nada acontece com eles, né? Como se eles fossem vulneráveis, podem fazer qualquer coisa que não tem risco nenhum. Explica um pouquinho. Isso faz parte, você estudou psicologia também, você conhece bem, né? A gente está aqui explicando para as pessoas o que é a síndrome da adolescência normal. Síndrome é nome de doença, né? Uhum. E como é que você fala que é normal e é síndrome? Justamente porque esse tipo de características, se for encontrado em outras idades, é doença. Mas na adolescência é normal. Uma dessas características é a sensação de invulnerabilidade. Então, essa coisa do adolescente achar que nada vai acontecer com ele. E por que isso acontece? Porque isso nunca aconteceu antes com ele. Então, ele não tem a experiência negativa das coisas. Então, é diferente de você saber que o fogo queima porque você já queimou a mão. Então, o adolescente não tem essa parte ainda de vivência. E, além disso, ele tem uma outra característica da síndrome da adolescência normal, que é a falta de previsão de futuro. Então, as coisas dele são muito assim para aqui e agora. Imediatas. Então, você tem uma prova na semana que vem, tem 20 páginas para estudar, você não vai estudar um pouco por dia, você vai estudar as 20 na véspera, né? E por que isso acontece? E, por outro lado, também não dá para esperar. Ontem eu estava com um paciente de 15 anos e que queria já ter relações sexuais e tudo mais, e a mãe estava falando que ele estava sendo promíscuo, aquela discussão. Então, não vou fazer isso nunca, quer dizer, 3, 4 anos é nunca para ele, porque para ele é aqui e agora e é só isso que está importando para ele. Isso mostra o quê? Que ele ainda não tem o lobo frontal desenvolvido. Porque o nosso lobo frontal é que vai fazer com que a gente pense no futuro, que a gente analise causa-consequência e que a gente consiga perceber que as nossas atitudes hoje vão ter consequências para o futuro. Tá? Então, são duas coisas necessárias, a vivência e o lobo frontal. O lobo frontal, que é a estrutura do cérebro, faz com que a gente possa prever e antecipar e refletir também, né? Exatamente. Então, nós temos visto vários artigos no jornal, outro dia na Folha de São Paulo, falando, empreste o seu lobo frontal para um adolescente, né? Então, e a pessoa que não faz isso, o adulto que não faz isso, ele não está sendo responsável. Uma pessoa que não é responsável, ela é irresponsável, né? As pessoas não gostam muito desse termo. Ah, a senhora é uma irresponsável. Fica brava. Mas é que a gente quer falar, o que é irresponsável, mãe? É aquela pessoa que não está sendo responsável. Quando a senhora assinou lá na matrícula da escola do seu filho, é pai ou responsável. Muitas vezes é pai e responsável. Então, nós somos responsáveis por aquele adolescente, porque nós sabemos que ele ainda não é um adulto. Se ele fosse um adulto, ele não tinha nome adolescente, tinha nome adulto. Então, o adolescente, ele não tem essa capacidade. E nós vemos isso muitas vezes, recentemente, né? Aquela moça que foi atacada por tubarão lá em Recife, então, ela não acreditou que aquilo pudesse acontecer com elas. Eu estive recentemente em Recife, tem dezenas de placas falando de tubarão. Eu, como adulta, só de ver aquelas placas, ficava arrepiada, ficava pensando, será que aqui na piscina natural é realmente seguro? Então, chega para um bombeiro, não, pode ficar tranquila, a maré está baixa e eles não conseguem passar os arrecifes. Por quê? Porque eu sou adulta. Então, a gente tem essa capacidade. O adolescente não tem essa capacidade. E como ele não tem, alguém tem que fazer por ele, que no caso são os pais ou os cuidadores, os responsáveis. Os responsáveis, exatamente. Então, o que a gente faz com o adolescente? A gente faz como a gente faz com criança até que ele seja um adulto. Ou seja, a gente explica, olha filha, não põe a mão aqui porque está quente e vai queimar. Primeiro você explica. Aí ela fala, não queima mamãe, eu já pus a mão e eu não queimei. Filha, você não queimou porque o forno estava desligado naquele dia, agora está ligado porque a mamãe está assando um bolo. Se ela entender, ótimo, se ela não entender, você vai trancar a porta da cozinha e vai deixar ela do lado de fora berrando porque quer comer o bolo que ainda não está pronto. Isso é ser responsável. Tem mãe que fala assim, não, deixa ela pôr a mão no fogo e vai queimar. Bom, eu tenho pacientes sequeladas, graves de queimadura por esse motivo, porque a mãe foi uma irresponsável. Com certeza, esse papel tem que ser feito. É uma prioridade para preservar a criança, né? de danos, de lesões, de riscos, e algo que ela possa se lamentar pela vida fora. Né? E até para adquirir bons hábitos, porque os hábitos a gente adquire, quanto mais cedo você iniciar, mais rápido você adquire os hábitos.
Então, se você treina a criança desde pequenininha, que ela tem que escovar os dentes antes de dormir, quando ela vai crescendo, se ela percebe que ela não escovou o dente, ela nem consegue dormir porque tem aquela sensação ruim dentro de si, né? Peraí, eu não posso dormir ainda, alguma coisa está errada, né? Isso é o hábito. Exatamente. É importante criar hábitos saudáveis, hábitos bons, porque a gente leva eles pela vida fora. E a gente sabe da dificuldade de se transformar, de se modificar um mau hábito criado. A gente sabe como é difícil conseguir isso, né? Então, como a nossa importância, né? Nós estávamos conversando aqui antes do início do programa, você, né, com 4 filhos, eu com 3, que a melhor coisa que nós podemos deixar para o mundo são filhos bem criados, porque nós vamos embora, né, Roberto? E eles é que vão ficar aí, né, tocando esse mundo que nós vamos deixar para eles. A gente quer dar o mundo para eles e a gente vai embora. A gente tem que dar eles para o mundo mesmo. Exatamente. E a gente sabe o que mais a gente pode fazer é dar exemplos. Com certeza. Né? Porque a gente tem aquela frase, a palavra seduz, o exemplo arrasta. Então a gente sabe que os bons exemplos, e nós podemos ser bons exemplos primeiro para os nossos filhos, acho que é a primeira coisa, e segundo para a sociedade. Então quando a gente faz uma coisa, eu estava vendo hoje no jornal sobre o nosso governo. Então quando a nossa presidente tem atitudes autoritárias, essas atitudes autoritárias vão chegar lá no guarda da esquina. Com certeza. Porque isso vem em cascata, né? Mostrando que ela, com todo tipo de atitude dela vai se transformando em cascata para todos os subordinados até chegar no guarda da esquina. Então, quanto mais alto a posição da pessoa, mais ela vai influenciar. Mais ela vai influenciar. Então, você aí já passou a sua responsabilidade de criar filhos para trazer, assim, não só informações, mas também bons exemplos para a nossa sociedade. Isso não garante, mas o nosso papel nós temos que fazer, né? Passar esse exemplo, passar esse modelo, ajudar a criança a ter bons hábitos, bons comportamentos, responsabilidade, saber que ela vai agir no mundo, né? Isso é tudo, né? Se você fizer isso, garantias nós não temos, né, Márcia? Mas com certeza, pelo menos a gente vai estar tranquilo que fez o papel, com responsabilidade, não é? Exatamente, de que a gente está realmente fazendo a nossa parte. Então nós não podemos esquecer que se nós não fizermos esse papel, não só de liberdade, mas de liberdade vigiada, nós estamos colocando os nossos filhos em risco, né? Mas também a sociedade, a demais população, né? O Luiz Alca de Santana colocou essa semana no jornal um artigo muito interessante de um jovem que, de 16 anos, saiu de madrugada, sem a permissão dos pais, bateu o carro, tinha um colega junto, o colega se machucou. Quer dizer, você vê quantas pessoas envolvidas aí numa falta de responsabilidade dos pais. Exatamente. Nessa liberdade vigiada, né, é algo importante. Não adianta falar, não, eu confio, mas eu observo, eu tomo conta. Isso é criar, quer dizer, essa é a diferença da criança. A criança você tem mais vigia do que liberdade. Conforme você vai crescendo, você vai tendo mais liberdade e menos vigilância, até que você se torne um adulto. E quando você se torna um adulto? Por isso que eu falei daquele paciente, não é por causa da idade. Porque você tem pessoas, você sabe muito bem, de 30 anos, que ganham o salário hoje, amanhã gastam tudo e passam o resto do mês sem dinheiro. Eles são adolescentes. Adolescentes ainda. E essa adolescência vem se alongando com o tempo, né? Alongando com o tempo. Então, essa pessoa precisa ser vigiada. A vigilância sempre existe, né? Então, a primeira vigilância, e eu falo sempre isso, por exemplo, em relação ao uso de drogas. A primeira vigilância é da família. A segunda vigilância é do médico, é da saúde. Então, seria, por exemplo, uma internação. Seria a perda da liberdade através da internação, muitas vezes compulsória. E a terceira vigilância é da polícia, que seria, então, a prisão. Então, a perda total da liberdade. Então, ninguém é totalmente livre, porque sempre existe a vigilância e sempre a liberdade ela é cerceada por alguém. Seja pela sua consciência, seja pela sua família, seja pela classe médica ou seja pela polícia. E quanto mais precoce, melhor, né? Se você tiver uma vigilância da família e essa funcionar, não precisará passar pelas outras. Não vai passar pelas outras, você vai passar a ser apenas sua, né? Exatamente. Porque a gente também, você não come o que você quer, você não dorme até a hora que você quer, você tem a sua própria cerceamento da sua liberdade, né? Com certeza. Olha, Márcia, o nosso tempo infelizmente acabou, mas esses recados, essas mensagens foram muito positivas, certamente vão ajudar muitas pessoas, né, na reflexão a respeito de como lidar com seus adolescentes, seus filhos.
e certamente espero que você venha outras vezes para a gente tocar em outros assuntos importantes com os quais você lida no seu dia a dia, na sua prática médica. E muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você, Roberto. Boa sorte com o teu programa, que você continue aí influenciando as pessoas positivamente no seu trabalho, no seu programa e na sua vida. E aí, o que vocês acharam? Eu achei fantástica essa entrevista com a doutora Márcia Faria Rodrigues. Esses assuntos são muito importantes. A responsabilidade que a gente tem na criação dos nossos filhos, dos nossos jovens, adolescentes, é tão grande porque eles vão estar aí, né? Eles vão ficar aí para o futuro, eles vão criar um mundo. E como nós queremos um mundo melhor, precisamos educá-los bem, com sabedoria e com muita responsabilidade. Uma dica de saúde. Você sabe aquelas pessoas que só dizem sim, nunca sabem dizer não? Elas têm a falta de uma característica que se chama assertividade. Quando você diz sim para tudo, você não sabe negar aquilo que vai além da sua possibilidade, você acaba se sobrecarregando, você acaba gerando muito estresse. Isso vai afetar a sua saúde física, vai afetar o seu sono, vai afetar a sua produtividade. A pessoa assertiva não é aquela que diz qualquer coisa, que ela fala, não aceito nada, e fala as coisas do jeito que ela quer. Não. A pessoa assertiva é aquela que sabe, com respeito, adequadamente em cada situação, se posicionar. Quando ela pode, ela fala que sim. Quando ela não pode, ela fala que não. Porque, na verdade, a gente não tem que estar aqui para agradar todo mundo, não é? A gente tem que estar aqui para viver bem, para buscar a felicidade, para ajudar as pessoas também nesse caminho. Então, saiba sim dizer quando necessário que você pode e quando você não puder, apresente seus motivos, suas justificações e também saiba dizer não. Isso vai fazer muito bem para você e para a sua saúde. O programa Projeto Saúde fica por aqui. Semana que vem teremos mais um Projeto Saúde, sempre trazendo um tema e um profissional que vai ajudar e vai trazer informações em saúde e em qualidade de vida. Então, semana que vem estaremos juntos novamente. Aguardo você. Muita paz e muita saúde. Até lá!